Olá a todos, bem-vindos novamente ao meu podcast Sobreviver por Conta Própria. Depois de um longo tempo ausente, eu tinha prometido a quem me perguntou durante essa minha ausência que voltaria em março e cá estou eu. Infelizmente não estou de volta numa época propriamente feliz. Estamos todos, ou quase, pelo menos todos em sobressalto, mas uma boa parte das pessoas, incluindo eu, estamos já em casa. Uns quarentena voluntária, outros infelizmente quarentena devido a terem estado com alguém que tenha estado infectado com este coronavírus. Mas pronto, cá estamos no início daquela que poderá ser uma luta relativamente longa e ainda não se percebeu muito bem se será muito fácil. O objetivo é que estejamos todos positivos, o mais positivos possível, dada a circunstância. Eu venho falar convosco hoje porque eu já tinha pensado qual seria o tema para o meu regresso, para quando eu regressasse. Obviamente que não será, se fosse qual fosse esse tema, não será abordado hoje. O que eu quero falar convosco hoje é precisamente esta situação. E se quiserem partilhar depois a vossa situação comigo para abordarmos durante a semana ou na próxima semana, tempo não faltará. Na melhor das hipóteses, eu estarei por casa até dia 13 de abril. Portanto, falem comigo e discutiremos as situações que vocês acharem melhor, caso entendam contactar comigo. Mas basicamente eu vou começar por contar a minha situação e vou-vos dizer também as conclusões a que já cheguei relativamente àqueles apoios que foram já prometidos pelo governo e concretamente pela Segurança Social, e das conclusões a que cheguei, porque 3 dias depois praticamente desse anúncio as conclusões são poucas, o que se sabe é pouco e parece que com o passar do tempo o que vai havendo mais ainda são perguntas. Ora bem, como é sabido, na semana passada, penso que na quinta-feira, foi determinado que as escolas fechariam. Eu, como quem me acompanha, quem tem ouvido os podcasts anteriores, sabe, eu sou formador. Essa é a minha principal área de atividade. E, como tal, em consequência do fecho das escolas, o IFP veio também suspender toda a sua atividade planeada, portanto, toda a atividade a decorrer e toda aquela que estava planeada. Ora, nesta fase eu estava com uma carga horária boa, ou seja, estava muito ocupado, aulas todos os dias, às vezes 12 horas de aulas, portanto todo o período laboral e ainda pós-laboral ocupado. Daí a minha ausência aqui do podcast, mas o facto de ter este horário todo preenchido fez com que, porque também tenho família e tenho outros compromissos, fez com que eu me tenha dado ao luxo de não estar a aceitar projetos extra, porque muito simplesmente ia falhar com os prazos a que me comprometesse, e tal como já falei numa edição anterior deste podcast, isso é uma das piores coisas que o freelancer pode fazer, é falhar com os prazos a que se propõe. Portanto, fiel à minha filosofia, mantive-me apenas na formação. Ora, a partir do momento em que o IFP suspende, estando eu a recibos verdes, sendo freelancer, não tenho trabalho, venho para casa, sei que as diretrizes são até dia 13 ou dia 9, sendo que depois mete-se ali a Páscoa e será só até dia 13, que só no dia 13 é que regressaremos, se tudo correr bem. As previsões apontam para aí, mas isto é tudo muito imprevisível. O vírus tem escalado,
as infecções. Eu já ouvi um médico do Serviço Nacional de Saúde dizer que podemos estar a olhar para uma situação de quarentena que vai de 8 a 12 semanas, portanto, pelo menos 3 vezes mais tempo do que aquilo que o IFP determinou. Portanto, tudo isto muito complicado para os meus lados. Ora, na segunda-feira, o Governo decretou uma série de apoios para os trabalhadores dependentes e os trabalhadores independentes. Um apoio simpático, a meu ver, não direi justo, 100% justo, mas também eu sou honesto e se calhar a palavra não é bem honesto, que eu ando à procura, mas sei compreender a posição do Governo. Vai ter que apagar muitos fogos agora nesta fase, com pequenas e médias empresas também com as calças na mão, o setor do turismo que vai entrar em ruptura, e o Governo vai ter uns meses, talvez até uns anos, para recuperar deste período. E eu sei que não sou mais do que ninguém, não quero pôr em primeiro lugar, mas os apoios não serão aquilo que seria o ideal, mas são melhores do que estar 1 mês, 2 meses sem ganhar absolutamente nada. Ora bem, surgindo esses apoios, sendo alguns deles dirigidos especificamente a trabalhadores independentes, estando numa fase em que nos é pedido que não saiamos de casa, nem vamos para locais com muita gente, eu fiz aquilo que me pareceu mais lógico, que foi não fui à Segurança Social, apesar de querer esclarecer a situação. O que eu fiz foi falar com a Segurança Social, sim, mas por e-mail. Pronto. Não vou dizer que foi uma decisão errada, porque era a decisão possível, mas comunicar com a Segurança Social por e-mail é sempre uma lotaria, porque do outro lado pode estar alguém extremamente competente ou pode estar alguém muito totó, que é para não tratar mal ninguém. E então eu vou-vos descrever mais ou menos como é que se processou a minha conversa. Na segunda-feira, então, ainda antes das 8 da manhã, porque eu estou a tentar fazer, e é isso que depois também hei de falar no outro podcast, estou a tentar manter as minhas rotinas. Eu levantei-me às 7 da manhã, como sempre. Aí ainda antes das 8 da manhã, olha, estou aqui a olhar para o e-mail, foi até precisamente às 7h59, enviei um e-mail para a Segurança Social, onde explicava a situação, formador, e conforme a diretiva do IFP estou em casa. Sei que há uns apoios para trabalhadores independentes, a minha atividade económica reduziu bastante, quero saber como é que me posso candidatar a esses apoios. Mais de 24 horas depois, portanto às 11 da manhã do dia 17, ontem, recebi uma resposta do Departamento dos Trabalhadores Independentes, da Segurança Social de Aveiro, que é o distrito onde me insiro, e que vem com vários esclarecimentos. Portanto, este e-mail é relativamente claro, mas não responde ao que eu pedi. Eu pedi como é que me podia candidatar aos apoios que eu já conhecia, e este e-mail traz os apoios. Diz-me quais são os apoios que eu já conhecia, porque já havia um documento na Segurança Social a falar sobre eles. Portanto, basicamente, diz-me que há 2 tipos de apoio a que eu me posso candidatar, e realmente para os trabalhadores independentes são estes 2 apoios, e depois há ainda o terceiro, que é aqueles que têm que ficar em casa a tomar conta dos filhos. No meu caso, há 2 apoios, um direcionado para o encerramento dos estabelecimentos de ensino, e nesse apoio vou ler o que diz aqui: como trabalhador independente pode ter um apoio financeiro excepcional no valor de 1/3 da base de incidência contributiva mensualizada referente ao primeiro trimestre de 2020. Portanto, eles vão ver quanto é que nós ganhamos no primeiro trimestre. Nós já fornecemos ou vamos fornecer essa informação brevemente a propósito da declaração trimestral da Segurança Social, e eles vão pegar nesse valor, vão dividir por 3 meses, vão ver qual é que é a base de incidência, e nós iremos receber o valor apurado,
sendo que no mínimo será sempre 438,81 € e no máximo 1.097,03 €. Portanto, nunca receberemos menos do que isto, os 400 e tal, e mais do que os 1.000 e tal. E depois tem aqui 3 condições. O apoio é concedido durante o período em que for decretado o encerramento da escola, exceto se coincidir com férias escolares, e se o período de encerramento do estabelecimento de ensino for inferior a um mês, receberemos o valor proporcional. O apoio é requerido através da Segurança Social Direta em formulário próprio disponibilizado. Terceira condição. O apoio deve ser declarado na declaração trimestral, estando sujeito à respectiva contribuição. Ou seja, sobre este valor que nós vamos receber, temos que declará-lo e temos que pagar imposto sobre ele. Segunda medida de apoio. Em caso de redução da atividade económica, as medidas de apoio em caso de redução da atividade económica do trabalhador independente são apoio financeiro extraordinário à redução da atividade económica, diferimento do pagamento das contribuições, e as condições para aceder a isto é estar abrangido apenas pelo regime de trabalhadores independentes, portanto não podemos acumular com outro tipo de contrato de trabalho, não posso ser pensionista, tenho que ter a minha obrigação contributiva em dia, pelo menos 3 meses dos últimos 3 meses seguidos dos últimos 12, e tenho que estar em a minha empresa, os sítios onde eu trabalho, tem que estar em paragem total da atividade em consequência do vírus. Esta paragem é comprovada através de uma declaração sobre compromisso de honra, e isto aqui surpreende-me um bocadinho, mas é assim que é feito. No caso de termos contabilidade organizada, é o contabilista que tem que comprovar isso. O valor de apoio é no máximo de 438,81 €, e temos direito a este apoio a partir do mês seguinte à apresentação do requerimento e até ao máximo de 6 meses. As contribuições estamos dispensados de pagar, portanto não vamos pagar a Segurança Social, mas quando acabar este apoio temos que voltar a pagar. Ou seja, findo este período de paragem, o que eu não paguei de Segurança Social tenho que pagar. Depois esse pagamento tem que ser feito eventualmente através de um regime de pagamento em prestações sem juros. Portanto, imaginem que têm que pagar 150 € de Segurança Social, não vão pagar durante este período e depois à frente, em vez de pagarem 150 €, irão pagar 150 mais qualquer coisa até de liquidarem esta dívida. Pronto, isto é extremamente... E depois, e atenção, ainda me mandam um link para um PDF onde está descrito tudo isto com mais pormenor ainda. Bem, este e-mail foi excelente. Esclareceu-me de tudo, mas não respondeu ao que eu queria, que era como é que eu me candidato a isto. Aqui no ponto 1 diz que eu tenho que fazer um pedido através de um formulário próprio. Pronto, como eu não encontrei o formulário próprio, eu respondi à senhora a agradecer a resposta, como é óbvio, mas que não estava a encontrar o formulário, pedindo que me ajudasse, que me indicasse onde é que ele estava, ao e-mail ao qual eu recebi uma resposta de apenas 2 linhas. Na primeira linha diz boa tarde, aliás, bom tarde, eu também me engano às vezes, pronto, somos todos filhos do mesmo Deus, acho eu, e na linha a seguir diz terá que aceder ao site enviado. Eu presumo que ela esteja a referir-se ao link que me mandou, que ia para um PDF onde me descrevia todos os apoios possíveis. Como isso não é um formulário, não é? Tipo, acho que me estou a fazer entender. Eu voltei a responder e disse, boa tarde, já acedi ao referido site, que remete para um PDF com facts bastante esclarecedoras. No entanto, não encontro o formulário mencionado nas mesmas para requerer o apoio. Ao que ela me responde, portanto, copiando apenas do mesmo e-mail que me tinha mandado em cima, a dizer aconselhamos a consulta do site da Segurança Social que está em atualização. Portanto, eu percebi
que não valia a pena estarmos aqui a continuar a trocar e-mails porque a resposta ia ser sempre a mesma. E então o que eu tenho estado a fazer é, eu tenho ido ao site da Segurança Social com frequência, tentar perceber onde é que estão os formulários. Não há formulários, contactei entretanto colegas contabilistas e até advogados para a pedir ajuda, portanto, para tentar se eles sabem alguma coisa que eu não saiba. E nesta fase, a ideia mais ou menos generalizada é esta. Ninguém faz puta ideia de como pedir estes apoios. O apoio para quem está em casa a tomar conta dos filhos, o formulário foi, e muito bem, disponibilizado imediatamente. Na segunda-feira, já de manhã, já tinha o formulário. Dá direito a um apoio de 33% do valor apurado, que é, não sei, no caso de terem bebés, não sei se vai dar para comprar as fraldas durante um mês, mas é um apoio. Estes apoios, estes restantes apoios, não sei de nada. Eu percebo que é uma situação em que o governo não tem mãos a medir, mas é muito mau tudo isto. E é muito mau estarmos a trocar e-mails com a Segurança Social e a Segurança Social não saber dar resposta e podia-me ter respondido simplesmente, olha, o formulário ainda não está disponível, vai estar disponível brevemente. Não, usam linguagem relativamente complexa e evasiva para dizer isto. Isto prova uma coisa, prova que esta epidemia pode vir a mudar muita coisa na nossa maneira de viver, na nossa maneira de nos prepararmos para imprevistos, porque isto ao fim e ao cabo foi um imprevisto, mas nunca vai mudar a ligeireza e a quase indiferença e a forma evasiva como são tratadas as pessoas, os trabalhadores independentes e os freelancers por parte destas entidades, para quem nós existimos há relativamente pouco tempo. Foi preciso alguns partidos fazerem barulho, exigir, as entidades, os precários inflexíveis e tudo isso, fazerem barulho a sério para que começassem a olhar para nós, aliás, que começassem a olhar para nós, ponto final, e que agora nos tenham em consideração, mas mesmo assim parece que ainda não entranhou. Pá, para já é isto. Eu vou tentar, até porque não tenho muito mais coisas para fazer, vou tentar ir lançando episódios do podcast para nós, pronto, depois falando com quem me ouve, o pessoal tem perguntado. Vou tentar falar sobre o que é que podemos fazer para não parar completamente. Se acompanharem, digam coisas, vamos mantendo companhia uns aos outros e, acima de tudo, mantenham-se seguros e tenham cuidado, porque provavelmente não vamos morrer disto, não vai ser isto o nosso fim, não é? O da humanidade, mas a coisa pode ficar séria muito rápido. Portanto, cuidadinho a todos, subscrevam o meu canal do YouTube, que é um dos sítios onde este podcast vai parar, e acompanhem-me nas redes sociais, às quais poderão aceder se forem a sergiomartins.pt ou pesquisarem Sérgio Martins no Google, no Instagram. A gente vê-se por aí.